Chegou o convite aí, Yuri? Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, doutor Rafael. Tudo bem? Acho que tem que ligar a câmera. Não liguei? Não. Estranho, o meu tá ligado. Ou não Pedir para aparece. participar. Pera aí. Compartilhar vídeo. Ué. Ó, eu pedi para participar e ver se você aceita. Show de bola. Então, pessoal, boa noite a todos. Sou Rafael Medeiros, dando continuidade aqui nas lives, né, do Instagram da equipe do IoT, né? Hoje a gente vai começar aqui com o nosso fisioterapeuta, o Yuri, que sempre trata aí de forma excelente, né, nossos pacientes, né? E a gente vai bater um papo aí sobre desenvolvimento infantil, sobre os esportes indicados, né, na infância, as principais lesões ortopédicas aí que estão envolvendo o crescimento, né? Falar um pouquinho sobre dor crônica. Então, queria dar a palavra aí para o Yuri, né, para ele poder se apresentar aí para vocês, tá? Primeiramente, boa noite aí a todos. Boa noite, pessoal. Espero que esteja bem aí, todo mundo esteja bem. Então, eu me chamo Yuri, sou fisioterapeuta. É um prazer fazer parte aí da live aí, somar aí com esses profissionais que tanto ajudam aí os diversos tipos de áreas aí que a IoT atende, né? Eu tenho formação pela Universidade de Taubaté. Eu tenho especialização na área de cardiorrespiratória, atuo como responsável do Hospital Regional do Litoral Norte e hoje estou aí para passar um pouco aí do meu conhecimento e do meu dia a dia aí nos atendimentos voltados para a área da pediatria, tá? Com o intuito de conscientizar e trazer um pouco de informação para os pais e para os profissionais da área também que têm contato aí. Show de bola. Então, o principal objetivo, né, é a conscientização referente a alguns problemas ortopédicos, né, seja de caráter de dor crônica ou de lesão esportiva, né? Então, é um âmbito mais voltado aí para orientação e para possivelmente a prevenção de lesões, né? Especialmente nesse dia, nesse mês aí das crianças, né? Aí eu queria comentar com o Yuri sobre os marcos do desenvolvimento da criança, né? Como que ele acompanha aí a criança desde o nascimento até ela ficar um pouquinho mais velha, né? O que que chega ali da parte fisioterápica, assim, para uma criança normal aí? Como é que ele acaba lidando com a criança abaixo de 6 anos, né? Perfeito, Rafael. Essa é uma dúvida muito comum que muitos pais acabam tendo de conseguir interpretar e entender se o filho está tendo algum tipo de atraso, se ele não está conseguindo desenvolver da forma correta as atividades, ou mesmo ficar de pé, caminhar, engatinhar, né, conseguir rolar ou mesmo até conseguir ser mais participativo no ambiente, mesmo quando ainda está no momento onde ele ainda não se senta, não engatinha. Então, o principal é sempre estar muito próximo à equipe, tanto multidisciplinar quanto do pediatra, do fisioterapeuta ali, com aquele familiar, né? Porque essas informações elas vão ser obtidas através de informações dos familiares, né? Eles vão acabar questionando alguns comportamentos da criança e isso pode ser um indicativo de algum tipo de atraso e também não. Então é importante sempre colher uma boa história, né? Avaliar esses pacientes da forma correta, uma anamnese, investigar se todo o processo da gravidez ocorreu bem, né? Se o processo do parto também ocorreu tudo certo, se é um pacientezinho que
um paciente termo, a termo, né? Se ele nasceu na idade prevista ali. E aí, então, ter uma certa calma para poder identificar esses marcos, né? Mas, basicamente, são alguns marcos, os mais importantes. Eu vou abordar alguns aqui, né? Para poder falar a respeito. E eu vou colocar alguns, são vários, né? Mas os mais importantes aí, num primeiro momento, né, até o terceiro mês ali, espera que esse paciente, que essa criancinha, né, que essa criança, ela tenha um bom controle da cervical, né, ela consiga sustentar o pescoço, né, aquela criança que você pega e ela tá muito molinha, né, ela já vai conseguir fazer alguns movimentos com os braços ali, mas ainda não vai conseguir se colocar sentada, né. Do terceiro ao sexto mês, essa criança já ela vai já ter um pescoço firme, né, ela já vai conseguir sustentar as posturas, ela já vai conseguir apoiar as mãos quando ela for deitar de barriga para baixo, ela já vai ter alguns sinais para tentar levar objetos à boca, principalmente, entendeu? A partir do sexto ao nono mês, ela começa a se sentar ali com alguns apoios, começa a fazer alguns movimentos de engatinhar, né? Ela já também começa a iniciar o arrastar, né? Ela começa a ter alguns movimentos de conseguir já projetar o corpo. Do nono ao 12º mês, ela já começa a ficar de pé, ela começa a ter alguns apoios, né? Ela consegue ter mais firmeza nas pernas. Ela troca alguns passos, mas desde que ela esteja sempre apoiada, né? Normalmente. Por que eu falo normalmente? Porque todas essas orientações, de acordo com a Sociedade de Pediatria, né? O Colégio Americano de Pediatria, essa referência que eu trago, eles mostram esses marcos como 75% das crianças apresentam naquela idade. Então, não é que 100% das crianças vão caminhar, vão se agachar, né, vão pegar objetos naquele determinado período. A maioria, né, maior ou igual a 75% desses pacientes, eles já vão ter esses gestos, né? Seja um gesto de segurar um objeto, de interagir. O que eu acho importante também colocar é que esses marcos não são só marcos motores, né? Eles relacionam também os aspectos sociais, né, emocionais, os aspectos de linguagem, comunicação e a parte também cognitiva, né, desse paciente. Então, do nono ao 12º, ele já começa a ficar de pé, já começa a trocar alguns passos, ele começa a desenvolver a pinça, então ele começa a explorar objetos com os dedos. Do primeiro ao segundo ano, ele já começa a andar independente, já não precisa mais dos apoios para poder caminhar, né? Ele já começa também a ter uma maior interação social, já começa a andar para outras pessoas, não só para os pais, né? Começa a ter mais um desenvolvimento de explorar o ambiente, né? Perfeitamente. E do segundo ao quarto ano ele corre, já tem uma coordenação maior, já salta. Não, show de bola. Isso também é algo, né, que tanto o médico quanto o fisioterapeuta eles acabam investigando, né? Então, isso tudo dá muitas pistas sobre um paciente que a gente não conhece muitas vezes por ser um paciente pediátrico, né? Então, uma anamnese bem feita, colher a história do parto, né, que nem você mesmo falou, desde a parte de semanas de gestação, peso da criança, Apgar, se o pré-natal foi bem feito, se a mãe, se ela teve algum fator de dificuldade no parto, seja antes do parto, no parto ou pós-parto, né? Que possa nos levar a pensar que essa criança pode ter evoluído com algum grau de sofrimento ali fetal, né? Ou uma privação ali, hipóxia, né? O que a gente tem também, né, é que até 6 meses a gente considera um atraso nesses marcos de desenvolvimento. A partir dos 6 meses a gente já começa a procurar algum distúrbio orgânico mesmo, né? Como se fosse realmente alguma lesão mesmo, né? Então, a partir de 6 meses já começa a sair do normal e necessita, sim, de uma investigação, né? Dessa criança, seja da parte osteoarticular ou da parte neurológica, né? Então, como você falou muito bem, os marcos do desenvolvimento, né, os sinais de prontidão. Então, a avaliação ela tem que ser bem feita, principalmente nos reflexos da criança, para a gente poder definir se esse doente tem se esse paciente tem algum caráter neurológico associado ou se é um problema osteoarticular isolado, né? E aí o que eu queria te perguntar, né, como que funciona o papel aí da fisioterapia para crianças menores aí de 4 anos, né, de 2 anos, como que você aborda?
Maravilha. Imaginando que ela tem dificuldades aí nos marcos, né? Como sentar, como ficar em pé, agarrar objetos. Maravilha, Rafael. Exatamente, é algo que é muito importante essa anamnese, né? Já vai nos dar um bom norte para como vai ser tanto a avaliação, o que, que a gente vai procurar investigar nesse paciente e também nos dá bastante direção quanto ao tratamento. A gente tem que lembrar que as crianças até os 5, 6 anos mais ou menos, elas ainda não desenvolveram completamente as habilidades o processo, vamos dizer, completo de desenvolvimento, entendeu? Então, é importante que, a partir do momento que a gente defina se esse paciente teve algum sofrimento intrauterino, ou algum problema na gestação, ou mesmo no processo do parto, que a partir daí a gente comece a investigar como aquele paciente está. Se ele está a gente, inclusive a Sociedade de Pediatria, ela pede que com que todas as consultas com o profissional, o fisioterapeuta, com o médico, o pediatra, a gente sempre investigue, né? Eles recomendam que a gente faça essa vigilância do desenvolvimento para ver como que essa criança está, né? Mesmo se essa criança não tem nenhum tipo de patologia ou de algo do tipo. Então, assim, a gente sempre vai tentar procurar, a partir do diagnóstico, né, de entender a lesão, que a gente vai lidar com uma criança, igual você mesmo disse, né? A gente vai depender muito de quem está mais em contato com essa criança. Então, a gente vai sempre procurar é, identificar as posturas que essa criança assume, como essa criança lida com o ambiente, com os brinquedos, entendeu? E a partir daí a gente vai elaborar um plano terapêutico com base no desenvolvimento dela. Às vezes a gente precisa, em algumas situações, fazer o cálculo da idade que ela se encontra no momento, né? Isso não relaciona muito a isso, está relacionado mais às questões neurológicas, mas faz parte da avaliação. Então, a partir desse diagnóstico, do entendimento da disfunção, no caso nós como fisioterapeuta, é, conseguir entender o que de função que aquele paciente não está conseguindo fazer. Se ele não está conseguindo rolar de prono para supino, se ele tem uma certa dificuldade, né? Mas a partir disso é onde a gente vai entrar com os exercícios. E os exercícios sempre vão ser exercícios buscando atividades lúdicas, porque esse paciente ele não vai responder a um comando verbal, por exemplo, de fazer um movimento, de fazer uma determinada situação. É importante que se o pai puder participar das consultas na parte da fisioterapia é importante, porque às vezes a criança não fica calma, ela acaba ficando um pouco estressada, mas sempre com atividade lúdica o paciente ele consegue aderir à terapia. Então o mais importante na parte da pediatria, que eu vejo na minha prática, é fazer com que esse paciente consiga aderir à terapia, entendeu? Através de exercícios lúdicos, mas que tenham um propósito funcional de conseguir estimular aquela determinada atividade, por exemplo. Conseguir projetar o tronco para cima, conseguir sustentar melhor o pescoço, entendeu? Ou até mesmo fazer um exercício, séries de movimentos ali, né? Repetições ali adequadas com o que ele precisa. Basicamente é essa. Show de bola. A gente sabe que o desenvolvimento da criança, né, ele vai se dar crânio-caudal, né? Então é sempre da parte mais central, a força muscular que ele vai ganhar primeiro do tronco, do abdômen, para poder sentar, para poder firmar em quatro apoios, para na sequência realmente estar ganhando força muscular das extremidades, né, do ombro, do quadril, para poder ir desempenhando, né, o engatinhar seguido, né, de posições de ortoestase, que seria em pé, para ele poder marchar, né? Então, a gente, né, que nem você mesmo falou, a gente atua em conjunto para poder dar esse diagnóstico. Se tem uma criança que tem um problema neurológico associado, isso afeta as articulações, ou se é uma criança que, eventualmente, é uma criança neurologicamente saudável, porém apresenta doenças articulares que vão estar impactando aí no desenvolvimento dela, né? O que eu ia te perguntar é como que você aborda aí de forma precoce, né, problemas aí na marcha, se você tem alguma avaliação especial para avaliar a marcha da criança ou problemas na marcha, como que você testa aí a capacidade dessa criança de realizar tarefas aí? Tem algum método em específico? A princípio, o mais importante é conseguir
entender em que momento que aquela criança se encontra, né? E se realmente isso que você colocou, se é algo neurológico ou se é ortopédico, porque às vezes as lesões ortopédicas elas acabam influenciando aí, os problemas ortopédicos acabam influenciando e até confundindo a gente no diagnóstico desse paciente. O mais importante durante a avaliação é conseguir entender isso e poder estimular esse paciente, né, fazer com que ele se coloque em situações onde ele vai efetivamente demonstrar aquela marcha, né, aquele caminhar, ou ficar de pé, exercer uma certa força ali nos membros inferiores, entendeu? Até porque esse paciente vai ser mais difícil de conseguir avaliar, pedir um comando ou algo do tipo, entendeu? É muito a parte de monitorização de como que ele vai desempenhar determinada atividade, como caminhar ali, através dos estímulos que que o terapeuta for dar, o familiar, entendeu? Show. Referente focando um pouquinho mais na criança que não tem nenhum problema, né? Que não tem nenhuma doença envolvendo ela, a partir de que idade você orienta aí a prática efetiva aí de esporte mesmo? Você tem algum roteiro que você acaba seguindo para indicar para esses pais sobre fortalecimento? Como que você orienta aí de forma geral, né? Porque a gente sabe que o esporte ele vai estar agregando não só na parte de confiança, como tem esportes também que vão estar envolvendo mais um caráter individual ou coletivo. Como que você conversa aí com os pais referente a essa orientação sobre o início ao esporte? Isso é algo bem importante que acaba acontecendo bastante, principalmente com a exposição à atividade física, academia, essas questões. Mais uma vez, eu volto a usar como referência aí a Sociedade de Pediatria, né? E eles recomendam que dos 2 aos 5 anos, esse pacientezinho, ele realize atividades lúdicas. Esse paciente, a gente tem que lembrar que ele não vai ter o completo desenvolvimento ainda. Então, não tem por que a gente colocar esse paciente para fazer esportes como, por exemplo, esportes de grupo, esportes que exijam de uma certa habilidade motora, destreza, principalmente, e a interpretação, né, das regras do esporte, basicamente, entendeu? Dos 2 aos 5 anos. Dos 6 aos 9 anos, essas habilidades já estão mais desenvolvidas, né? Esse paciente já consegue ter um certo entendimento, e aí é onde já começa a expor esses pacientezinhos a brincadeiras que envolvam o esporte, mas não de forma competitiva, entendeu? Para ele não ter uma certa facilidade e isso não virar algo que acaba frustrando a criança. Às vezes, por uma vontade do pai, ele acaba estimulando demais. Não, vamos jogar bola, vamos jogar bola. E às essa criança ainda não tem uma certa habilidade, tudo, e acaba se frustrando. Ela vai pegar a bola na mão, ela vai querer fazer outro tipo de atividade. Então, sempre tem que estimular essa criança de uma forma lúdica, né? E direcionando ao esporte. A partir dos 10 aos 12 anos ali, a criança ela já consegue desenvolver esportes aí de uma forma mais adaptada, né, com regras mais adaptadas, ou esportes mais simples, entendeu? Aí ele vai conseguir desenvolver bem. É importante isso, porque às vezes a gente acaba oferecendo um determinado risco à criança de fazer uma atividade que ela não está preparada, que ela não está desenvolvida ainda para poder exercer, entendeu? E aí essa é uma forma já de prevenir com que a criança sofra determinada uma queda, por exemplo, ou ela não tem uma habilidade de se machuque jogando bola, tem algum tipo de torção, entendeu? Essa criança ela ainda não está com uma certa rigidez das articulações, ela ainda está em desenvolvimento. Então, basicamente é isso. Até dos 6 aos 9 anos, esportes que não sejam sejam mais lúdicos, né? Atividades mais lúdicas, esportes menos complexos, vamos dizer, sem regras e principalmente sem competitividade, né? Não estimular essa competitividade nas crianças tão cedo assim. E a partir dos 10 aos 12 anos ali, essa criança ela já consegue fazer esportes mais competitivos, já pode participar de alguns esportes competitivos ali, desde que adaptado para a idade dela, né? Para ela conseguir exercer. Show de bola. A gente sabe que toda a parte coordenativa da criança até os 8 anos de idade, né? Tanto a parte de angulações da perna, quanto a parte realmente, né, pré-estirão, né? A gente vai mudando de categoria com o passar dos anos, né? E então, como você mesmo falou, né? Pode ser feito qualquer tipo de esporte desde que a criança seja direcionada, né? Então, até os 12 anos, a gente acaba não fazendo efetivamente treinos voltados para força, e sim mais voltados para hipertrofia, e sim mais algo de caráter funcional, né? Então, o que a gente vê é que, de forma geral, é muito ruim você deixar aquela criança
que jogou futebol a vida inteira, desde o primário, né? É aquela criança monoesporte, assim, né? Então a gente vê que isso para o desenvolvimento da criança é muito ruim, né? Então, por mais que seja uma criança voltada ali para o alto rendimento, é importante estar estimulando diversos tipos de atividade, né? Seja de forma mais lúdica para poder voltar ao interesse da criança, mas a gente sabe que toda essa neuroplasticidade, né, que a criança vai aprender com diversos tipos de esporte, desde esportes mais fundamentais como corrida, natação, salto, a esportes de quadra, né, que vão estar mais envolvendo o trabalho coletivo. Então é importante para a criança ser exposta a diversos tipos de estímulos, né? Tanto de membro inferior, quanto de membro superior, quanto mecanismos rotacionais, né? Então, toda essa parte do desenvolvimento da criança, a gente tem áreas do cérebro que vão ser exclusivamente motoras, né? E a gente precisa dar esse estímulo para ela, principalmente nessa fase, pois a neuroplasticidade, então, ela vai agregar para ela conseguir fazer tarefas cada vez mais difíceis. Então, não só pela própria saúde que o esporte provém, a parte da confiança mental, mas sim também essa parte do desenvolvimento motor, que vai envolver tanto das tarefas mais fáceis até as mais difíceis. Então, inevitavelmente, se você conseguir expor essa criança a esses diversos estímulos de estímulo, ela vai se desenvolver de uma forma mais avançada e vai conseguir realizar tarefas e aprender coisas muito mais facilmente, né, do que uma criança que às vezes ela é exposta apenas a um tipo de esporte, né, ou fica viciando certos tipos de padrões, né, e movimentos. E o que eu queria te perguntar, Yuri, uma vez que essa criança, né, vem com um diagnóstico assim doloroso, né, algo de baixa intensidade, algo mais crônico assim, como que você aborda isso numa primeira consulta? Como que você acaba tendo as suas orientações frente a um paciente que faz um esporte sempre, né, de forma repetitiva? E como que você faz para o paciente entender a importância da fisioterapia nesse esporte aí de alto rendimento? Obrigado pela pergunta, uma ótima pergunta, Rafael. A melhor forma de conseguir fazer com que esse pacientezinho ele atenda às necessidades da fisioterapia, que ele interprete bem qual é o papel da fisioterapia dele para ele, né, de acordo com a patologia que ele tiver, fazer com que a terapia não seja algo massivo, que não seja algo cansativo para esse paciente, que ele tenha um certo tipo de interesse para poder realizar a fisioterapia e dar continuidade. Se tratando de questões crônicas, principalmente, porque esse paciente ele vai cursar com processos de dor, às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor, dependendo da situação, mas os exercícios de baixa intensidade, né, bem direcionados para a individualidade do paciente, vão ser o que mais vai conseguir fazer esse paciente lidar com processos de dor e a parte crônica da doença, né? Ele vai conseguir trabalhar neuromodulando, né, o sistema nervoso. Essa questão não vai estar só relacionada a questões de dor local, de lesão tecidual, e sim vários aspectos que influenciam na parte dolorosa, né? Aspectos psicossociais, aspectos emocionais daquele paciente. Então é sempre importante a gente estar atento, porque nem tudo que a gente vai oferecer para ele, ele vai estar no momento, entendeu? Então é muito importante entender como que ele está passando, dentro de casa com um problema, fora de casa com problema. A gente precisa, não somos profissionais da área da psicologia, mas é importante entender isso para que ele consiga aderir à terapia, porque senão nada disso vai. Às vezes você elabora um super plano, super miraculoso, coisas totalmente estimulantes para a criança, e aí que você chega lá, a criança, não, hoje não vai acontecer. Então é importante sempre estar entendendo como que está a criança, e aí então trabalhar de acordo com o que aquela criança ela tem uma certa afinidade, algum esporte, um exercício específico, um brinquedo, entendeu? Algum tipo de atividade, e a partir daquilo a gente moldar o plano terapêutico para que ela consiga realizar. E de uma forma contínua, né? Porque a gente sabe que quando se trata de dores crônicas, precisa ter a prática de exercícios regulares, de acordo com o possível, né?
hora ou outra a gente vai trabalhar terapias analgésicas, relaxamentos, mobilidade, mas sempre pensando no exercício para conseguir modular essa dor. Show de bola. A gente sabe, né, que toda essa parte esportiva ela é muito complexa, né? Então, né, a gente tenta dividir a responsabilidade com uma equipe multidisciplinar, né? Do mesmo jeito que a gente tem o fisioterapeuta, tem o médico, tem que ter o nutricionista. Então, né, toda a tríade, né, que a gente tem que estar focando para um bom desempenho dessa criança, né, seria dormir bem, né? Média 7 a 8 horas, né? Na criança chega até um número um pouco aumentado, mas além de dormir bem, tem que estar com o estado de hidratação adequado, né? Então, de forma geral, a gente usa uma conta meio chula, né? De 40 a 60 ml por quilo peso, né? Então, é uma taxa de hidratação que a gente, às vezes, está mal hidratado, ou mal nutrido, ou não dormiu direito, e isso vai acabar afetando num grau de inflamação maior daquela fibra muscular, ou um não um treino daqueles que a gente fala que é treino destrutivo, né? Então eu concordo com você, né? A gente tem que dosar macronutrientes, micronutrientes dessa criança, né? Até os 12 anos, dificilmente eu suplemento. Se for para indicar qualquer tipo de suplementação, tem que tomar cuidado principalmente com a ingesta de proteínas para essa criança, né? Então tem que entender todo aquele contexto que levou aquela criança a sentir dor, né? Isso voltando para a criança mais voltada para o esporte de rendimento, né? Seja ele futebol, corrida. Então, a gente tem que ter esse atendimento, tem que fazer o paciente entender, né? O que levou ele a ter aquela dor, seja overuse, ou seja, usar de fazer algum movimento de uma forma inapropriada, né? Então a gente tem que já desde as fases iniciais tratar essa criança realmente como atleta e tentar agregar o máximo de recursos para ela. Então, tudo isso para ter bom resultado, né, de treino, seja adulto ou criança, precisa ter um sono adequado, precisa ter uma alimentação adequada, né, tanto com macro, micronutrientes, e tem que ter também o estado de hidratação correta, além do próprio treino, né, que aí com certeza você é um dos profissionais que mais vai estar ajudando ele, né, que seria principalmente relacionado a dosar intensidade e volume, né? Porque quando a gente tem uma periodização errada, ou a gente erra na nutrição ou na hidratação, consequentemente o treino não vai dar resultados, né? É, Você chega a abordar isso nas suas consultas sobre em relação a fortalecimento específico, tipos de alongamento, chega a ser algo que você dá algum deverzinho de casa para a criança? Como é que funciona isso? Sim, sim. E sempre partindo dessa questão da especificidade, né? Do que dessa criança, né? Do que ela vai mais estar exigindo, né? Se é um esporte de movimento overhead, por exemplo, com movimentos acima da cabeça, né? Que já desde do início, desde da fase da adolescência ali, né? Já vai ter um grande estímulo do manguito rotador, por exemplo, de um paciente que vai fazer muito salto, por exemplo, ele vai. Aí é onde você colocou os esportes de base, né? Se ele vai ser um pacientezinho que vai fazer um atletismo, se ele vai ser um corredor, se ele vai ser um pacientezinho que vai fazer uma atividade aquática, né? Onde ele vai ter que estar no meio aquático, sempre estimulando na especificidade daquele esporte para ele conseguir desenvolver. E é sempre importante passar deveres de casa, principalmente para recovery também, para esse paciente conseguir ter uma recuperação melhor, entendeu? E os exercícios são super indicados para aquele tipo de esporte específico. Então ele sempre vai fazer algum exercício ou outro de agilidade, algum exercício de mobilidade, exercícios de estabilização do tronco, fortalecimento do tronco, para ele conseguir desenvolver bem os membros, seja os membros superiores ou os membros inferiores, entendeu? Tudo com o intuito daquele tipo de esporte.
mas sempre lembrando de fazer com que isso não seja algo tão pesado para ele como um atleta adulto, por exemplo, né, que vai conseguir lidar com as questões psicológicas de uma forma mais tranquila de que é o treino, né? Então é sempre importante isso. Se esse paciente tem um acompanhamento multidisciplinar, muito bom, ótimo. Vai ter pessoas que vão pessoas que vão estar conversando com ele a respeito disso. De perda, né? Às vezes ele vai dar o melhor dele no treino, na fisioterapia, vai trabalhar e aí ele vai perder a competição, ele não vai conseguir ganhar, entendeu? Então acaba sendo que algo que, se o profissional está atendendo sozinho, ok, mas se tem mais outras pessoas para conversar, é importante para ele conseguir fazer os deveres de casa, senão fica tudo muito cansativo, muito massivo para aquele paciente conseguir fazer. Show de bola. A gente sabe que entre as queixas mais comuns de consultório, né, a gente tem bastante problema postural mesmo, né, problema relacionado à coluna, tanto da lombar quanto da cervical. Referente a isso, como é que funciona aí a sua investigação, suas orientações? Porque dores na coluna é algo bem comum, tanto da parte ortopédica do adulto quanto da criança, né? Pensando numa situação onde, né, o paciente já passou com o ortopedista, já foi avaliado, viu que realmente não tem nada de lesão aguda da coluna ou nenhuma patologia, né? Como que você aborda esse tema aí de dores na coluna, seja na cervical ou na lombar? Uma ótima pergunta também, Rafael. Quando a gente fala de dor lombar, a gente tem que lembrar que ela é multifatorial, então ela vai envolver diversos aspectos, não só. Algo bem bacana que vem acontecendo e bem bacana no sentido de explorar as pesquisas, né? Que vem acontecendo mais do que o habitual, é essa questão dos hábitos sedentários. E após a pandemia, isso aumentou demais. A gente já fazia uso muito de telas, uso muito de celulares, e os hábitos sedentários eles aumentaram muito, principalmente desde da infância, né? Quando esse paciente ainda é uma criança. Então, esses hábitos sedentários estão relacionados a atividades de baixo gasto energético. Não necessariamente ficar parado, deitado, sentado. É fazer atividades que não exijam um gasto energético adequado. Então, a gente sabe que os adolescentes, eles, igual ou maior que 2 horas de videogame, já vai estimular esse paciente a ter um hábito sedentário, né? Mais que 12 horas por semana de TV também, entendeu? E esses hábitos, eles podem persistir durante a adolescência e até mesmo a fase adulta. E uma das questões que afetam muito as dores lombares, dores de coluna, principalmente, são questões posturais e os hábitos. Essa criança, esse adolescente, essa criança, ele precisa ter uma força do tronco. E se ele passa mais tempo em atividades de pouco gasto energético, ele não fortalece a estrutura que é a coluna, uma estrutura muito forte, inclusive. Então, ele sempre vai estar precisando... o que eu tento objetivar é os hábitos. Se esse paciente ele fica muito tempo naquela mesma postura, se ele passa muito tempo assistindo TV, se ele passa muito tempo fazendo atividades que não estimulam o corpo dele da forma adequada. E depois da pandemia isso aconteceu demais. Um dado que eu acho que é importante é que em países desenvolvidos, 51% das crianças têm hábitos sedentários. São crianças que não estimulam o corpo de acordo com a idade que ela está, ou então de acordo com o esporte ou atividade que ela vai fazer, entendeu? Ela acaba sendo uma paciente que não vai fazer atividade e isso vai ir até a vida adulta. De forma geral, né, quando a pessoa chega com alguma queixa de dor lombar, né, o que a gente encontra de dor lombar, né? Você vai fazer seu exame físico e vai tentar diferenciar se está pegando o nervo ou se é uma dor de caráter da articulação, do músculo, né? De forma geral, com o uso exacerbado de telas, né? A gente acaba encontrando muitas alterações de equilíbrio sagital. O que é isso, né? São as lordoses e as cifoses, né? Então, a criança que fica muito tempo no celular, ela tende a ficar com uma cifose aumentada, né? Da mesma forma que muitas vezes você sentando da maneira errada, você também vai acarretar alguns problemas da parte lombar, da pelve, né? Então, a doença, primeiro ela começa, que nem você mesmo falou, na parte de encurtamento muscular, né? E depois ela vai acarretando em alterações mesmo radiográficas, como perda da altura, do disco intervertebral,
a estenose de canal, e quando não se tem uma situação de doença como escorregamento de vértebras, então o ortopedista ele vai estar principalmente nesse ponto, excluindo uma dor lombar, que é de origem axial, que é de origem ali de uma estrutura, tá no músculo só, ou se já é uma dor lombar que já está pegando nervo, que tem um caráter neurológico, compressivo, seja associado à doença ou não. Então, muitas vezes, uma radiografia adequada, a gente consegue ver se tem uma situação de doenças, uma vez que não tem uma dessas patologias que precisa de diagnóstico ou tratamento, a gente encaminha para essa parte fisioterápica, onde você vai fazer essa avaliação do que o doente precisa, né? Mas, de forma geral, que a gente vê que realmente é muito difícil fazer um esporte de maneira contínua, e às vezes o que essa criança nunca teve foi realmente esse estímulo muscular. Então, a gente tem musculatura que é do lado da coluna, né? E tem musculatura mais relacionada à rotação. Quando a gente tem alterações cervicais, muitas vezes está relacionado ao movimento do ombro, seja ele uma anteversão ou retroversão, né? Então a gente vê que tudo isso está englobado, toda essa parte escapular, quanto a parte pélvica. Então, uma vez que a gente, né, avalia o paciente, faz essa avaliação com o exame de imagem, a gente vê que não tem realmente uma doença, então a gente acaba constatando muitas vezes o que é? Essas alterações de um desbalanço muscular mesmo, e com o uso inadequado desde telas, mochila, postura na hora de sentar, a parte abdominal, a força que a gente faz com o abdômen, que acaba sendo um fator protetor para a nossa coluna, né? Então, são tudo coisas que a gente acaba tendo que trabalhar, né? E aí, referente a isso, eu queria te perguntar se você... como que você encara a criança que chega com sedentarismo para você? O que você acaba orientando? Como que você acaba condicionando essa criança ou tentando programar um condicionamento para ela aí, saindo do zero, né? O mais importante é ter uma boa relação, ao meu ver, é ter uma boa relação terapeuta-paciente, né? Esse pacientezinho entender que a gente está ali para ajudar ele, que não está ali para ser um carrasco, né? De ficar, olha, faz isso, faz aquilo, de entender que aquilo é para o bem dele e que demonstrar de forma prática que aqueles exercícios, que aquele estímulo vai fazer bem para ele. Por exemplo, às vezes ele, não gosto de fazer esse exercício, às vezes ele chega com nível de dor elevado, a gente tenta de uma forma conversar com ele, procura um exercício lúdico, ele realiza, e aí agora, como tá a dor? Melhorou. E associar isso, o movimento, a algo benéfico, não a algo maléfico, né? Algo que vai trazer dor, tudo. Então, esse pacientezinho, ele sempre vai ser estimulado de acordo com os gostos dele, que a gente vai conseguir obter durante a avaliação, durante a anamnese, ou até mesmo com o familiar. Ele gosta muito de ficar pulando, ele gosta muito de correr, ele gosta de subir em objetos, sempre está estimulando da forma que ele gosta. E aí sempre adaptar o plano terapêutico para a necessidade daquele paciente, para ele conseguir aderir à terapia. Porque senão, mais uma vez, a gente elabora planos e metas para alcançar com aquele paciente e ele nunca consegue, e o pior, ele acaba se frustrando, não alcançando os objetivos da terapia, né? Aí é através dessas condutas que ele vai conseguir alcançar os objetivos, condutas que ele consiga seguir, exercícios que ele goste de fazer numa intensidade não alta a princípio, conforme ele for aderindo, a gente vai aumentando o volume de treino, aumentando o volume de estímulo, para aquilo não ser algo cansativo, o paciente não realizar, né? Não aderir à terapia e ao que a gente acaba pedindo. Show de bola. O que a gente vê, né, que às vezes, né, muito relacionado ao futebol, principalmente, né, que tem aquela cobrança dos pais muito em cima de resultado, fica aquele negócio muito em cima de querer ver gol, né? Então, às vezes isso realmente cria um sentimento de frustração para a criança, né? Desde o ato do pai torcer, ao torcer a favor ou contra, quando acerta, quando erra, né? Tanto que, né, já saiu reportagem de alguns times da base, tá, às vezes até ter que proibir pai de ver devido a essa parte exacerbada. Então, tanto no adulto quanto na criança tem que ser um negócio bem planejado, né? Porque uma vez que a gente não faz uma atividade física, não tem um fortalecimento adequado, você pode acabar se machucando. Então tem que ser algo, né, bem programado, tem que ser algo
específico para cada limitação de cada pessoa. Então, você sair de uma situação de fraqueza muscular ou de dor articular para sair de chegar numa situação com um preparo para poder realizar efetivamente qualquer atividade, não é algo fácil, demora um tempo, né? Exige um condicionamento. E para isso, né? Todo esse fortalecimento mental, né? Todo esse aprendizado, né, ele tem que ser de forma saudável, né? Então, a cobrança, ela é sim essencial no esporte, né? Mas tem que ser feita de forma saudável, principalmente vindo de caráter familiar, né? Mas sim, né? Uma vez que a gente sai, entra, já está no status de sedentarismo, tem que ser algo bem planejado, porque a taxa de inflamação, de acordo com cada treino, o quanto que aquela pessoa vai sentir a musculatura, vai variar muito de pessoa para pessoa e o preparo que ela fez para chegar até ali. Então, de forma geral, a gente sabe que tem alguns esportes que eles são os esportes fundamentais, né? Correr, pular, nadar, né? Arremessar, que são coisas que toda pessoa tem que saber fazer. Já os outros esportes, né? Às vezes eles vão ter um caráter um pouco mais coletivo e menos aeróbico propriamente dito, né? Então, de forma geral, eu gosto sempre de orientar isso para os meus pacientes, né? Colocar que cada pessoa vai ter um perfil e cada esporte, né? Ele vai ter seus benefícios. Então, tem alguns que vão estar trazendo um benefício mais físico e o outro um benefício mais dessa parte de lidar com situações de pressão, lidar com companheiros, né, de equipe efetivamente, né? E referente a isso, o que eu queria te perguntar também é que quando o paciente ele começa a apresentar essas lesões assim por overuse, por esforço demais referente a uma modalidade só. Sendo criança, sendo adulto, você tem a mesma estratégia para tratar essas dores ou tem alguma coisa que para a criança acaba sendo diferente, para o adulto acaba sendo diferente? Como que você trata esse paciente que vem com uma demanda de dor relacionada a certo tipo de atividade? Maravilha. Então, basicamente, o que você colocou aí é super importante, né? Alinhar as expectativas desse paciente, dos familiares, de como a gente vai alcançar esses objetivos, traçar objetivos a curto, médio e longo prazo para que esse paciente consiga seguir, né? Que a gente consiga alcançar esses objetivos, principalmente. E quando a gente pensa nesse aspecto de poder desse paciente fazer atividade, é muito importante entender o que traz aquele estímulo lesivo. Se é pelo uso excessivo, né, pelas repetições, pelo volume do treino, se esse paciente passou por algum processo traumático, se machucou, e a partir daí, se é uma lesão por muito estímulo, conseguir mostrar para esse paciente que ele precisa, muitas das vezes, reduzir os volumes de treino, né? Orientar os familiares e o próprio pacientezinho a não se esforçar demais, né? Ele entender essa questão da fadiga, né? O controle da fadiga, o controle até mesmo do nível de dor, né? Porque a gente não vai, né, a princípio, pedir que ele não realize em determinados momentos. A gente não quer que esse paciente fique imóvel, né? Que ele fique, de certa forma, com uma diminuição da mobilidade, mas orientar e através de avaliação, identificar se esse problema vem do uso excessivo, vem de um trauma, ou então até mesmo esse paciente ele já está ali se é no sexo masculino entre os 11 e 12 anos, se ele está ali na puberdade, porque isso nos estirões de crescimento, eu digo, desculpa, se ele está passando por um processo de estirão de crescimento, se ele está na puberdade, tudo isso vai influenciar esse paciente no esporte dele, né? Nos estirões de crescimento ele pode sim ter uma dificuldade de poder desempenhar as atividades, por conta, às vezes, de algum estímulo que ele sente de dor, perda da mobilidade, força muscular, entendeu? Então, às vezes, o paciente está super bem, indo bem com o esporte, indo bem, e aí, às vezes, como o estirão, o próprio nome diz, é num momento específico ali, né? Ele acaba acontecendo, então
Às vezes a criança não entende, os pais também não entendem, por que diminui o desempenho, o que está acontecendo, entendeu? Não está mais gostando das atividades, está se cansando demais, está sentindo muita dor, e muitas das vezes isso é fisiológico, né? Já é esperado para aquele paciente. O mais importante é conseguir entender o estímulo que está sendo doloroso, né? O estímulo que está causando uma lesão tecidual, né? Evidente, e mostrar para aquele paciente que em determinado momento ele vai fazer uma terapia analgésica, né? Ele vai ser uma terapia mais passiva e na maioria dos casos, né, assim que essa dor diminuir, ele já vai começar a entrar com os exercícios e a exposição à atividade que ele faz, né, de forma gradativa. Show de bola. Queria só então, né, alertar aí todos os pais que estiverem vendo, né, referente a dores, principalmente em caráter de repouso, dor, né, principalmente associado à febre, vermelhidão. Então, né, a gente tem essa queixa de dor relacionada ao esporte, né, e ela pode estar saindo do normal também. A gente tem lesões ósseas, sendo elas benignas ou malignas, tem tipos de artrites que só a criança faz, mais comum na mulher, com certeza, né? Tem a epidemiologia, mas a gente encontra, assim, doenças reumatológicas na criança, encontra doenças ósseas, né? Desde osteocondrites, que são aquelas doenças da zona de crescimento, né? Então, qualquer dor persistente que não melhora com medicação, com analgésico ou com anti-inflamatório, dor que a criança acorda à noite, às vezes com vermelhidão, com quentura, com febre, necessita uma investigação, principalmente daquele segmento e muitas vezes da coluna também. Então, realmente, né? A gente sabe que uma pequena parcela desses pacientes, eles vão estar vindo com uma dor que às vezes ela é fora do padrão normal. Então, qualquer dor refratária à analgesia, que não melhora com a analgesia, que tem esses caráteres com o Red Alert que eu falei para vocês, merece sim uma avaliação, pelo menos radiográfica. Então, o raio-x ele já fala muito para a gente sobre como que está a placa de crescimento da criança, se tem alguma lesão óssea, como que tá as angulações daquele corpinho, né? Se ele está desenvolvendo da maneira correta ou se efetivamente aquele treino está já entrando num lado de doença, se já está realmente desgastando ou levando a lesão de alguma estrutura efetivamente. E aí, queria dar uma olhadinha aqui nas questões. O pessoal perguntou, né? Sobre essas queixas de joelho para dentro, né? No caso, a parte do joelho para dentro, né? O joelho ele passa por um processo de desenvolvimento, né? Então ele começa, a criança nasce com o joelhinho para fora, com 2 anos ela fica no neutro e com o próximo a 4 anos ela fica com o joelhinho para dentro. A gente tem que passar por uma avaliação a partir do momento que começa a atrapalhar na coordenação da criança, a ter quedas muito frequentes, né? Muitas vezes a gente precisa fazer um raio-x para poder avaliar se o eixo da perninha da criança ele está dentro do esperado, porque às vezes a gente tem alguma alteração nesse eixo, seja o joelhinho para dentro ou para fora, e se a criança ela vai para o estirão com uma alteração muito importante, a gente sabe que isso tende a piorar e levar a dores crônicas, né? E aí, Yuri, temos, olhando aqui as perguntinhas, sobre a prática de musculação, né? Você costuma recomendar aí para os atletas mirins, assim, infantis, a partir de qual idade? Tem alguma recomendação específica? Como é que funciona assim, quando eles te perguntam? Maravilha, Rafael. É importante sempre identificar se ele tem alguma alteração de base. Não tendo essas alterações, é claro que alguns pacientezinhos eles vão ser mais desenvolvidos, né? É óbvio, eles vão ter, são pacientes que a gente não espera com que ele realize determinada atividade, né? Determinado exercício com destreza, ou então mesmo faça força, né? Você vê, às vezes, pacientezinhos bem pequenos fazendo força, fazendo barra, se pendurando em lugares, entendeu? E muitas das vezes isso não está muito relacionado com a capacidade dele conseguir ir para academia, entendeu? Então, eu acho que o mais importante é esse paciente ter uma boa orientação, ter um profissional específico que acompanhe ele. Ele não é um atleta comum, ele não é um paciente comum, ele é uma criança que está num ambiente de adultos, né? Não é um ambiente
onde as crianças comumente vão estar ali, mas a exposição precoce é muito importante, vai fazer com que ele lide melhor com alguns problemas que ele pode ter, né? Seja do problemas ortopédicos ou até mesmo de sedentarismo. Mas a partir dos 9, 10 anos ali já é importante ir estimulando sempre com acompanhamento, né? Não fazendo esse paciente se expor de uma forma muito precoce e sem acompanhamento, principalmente. Ele vai estar se expondo, o risco-benefício não vale a pena para esse paciente. Tem uma pergunta aqui também, né? Supondo que a criança e a família colaborem com a fisioterapia, né? Em quanto tempo, em média, a gente consegue sentir uma melhora para a dor desse paciente? Como é que você vive referente à dor ali? Como é que acaba sendo na sua prática aí, clínica do dia a dia? Desculpa, você pode perguntar de novo? Referente ao paciente que entende a importância da fisioterapia, começa a acompanhar com você, né? Está com uma queixa de dor, assim. Em média, eu sei que vai variar um pouquinho de cada caso a um caso, né? Mas em média, você costuma ver uma melhora aí, até quantas sessões? Como que funciona isso na prática clínica aí? O paciente chega com dor, você consegue diminuir já esse limiar de dor na primeira consulta? Como é que... Dependendo do nível de inflamação que esse paciente se encontra, né? Se ele está numa fase muito aguda, eu costumo tentar alinhar bastante as expectativas, né? Esse paciente, muitas das vezes, ele já tentou diversos tipos de analgesia, né? De formas de conseguir tirar aquela dor. A terapia é mais uma forma, e uma forma que utiliza muito de movimento, né? Não só de técnicas passivas. E na primeira consulta, a gente costuma trabalhar bastante essa questão da analgesia, terapias um pouco mais passivas. A partir do momento que esse paciente começa a ter uma certa melhora, a gente já vai expondo ele ao movimento associado a terapias analgésicas, entendeu? Então, de início, na primeira sessão, se esse paciente não tiver com uma característica, se esse paciente aderir bastante à terapia, se ele conseguir seguir algumas das orientações, na primeira consulta, ele pode ter sim uma analgesia imediata, uma diminuição importante da dor, mas isso tem que ser associado à parte comportamental, porque tudo isso pode, a partir do momento que ele sai do consultório, né, é 1 hora de terapia para 24 horas de estímulo que ele vai ter. Então, a partir da primeira sessão ele já consegue, se ele não estiver numa fase muito aguda, né, se ele estiver tendo uma certa... como eu posso dizer, comprometimento com o quadro que ele está, né? Se as familiares orientarem, ele já na primeira consulta ele já consegue sim ter um processo de analgesia ali através de diversos recursos, como por exemplo eletroestimulação, ondas de choque ele consegue ter também, bastante exercícios de mobilidade ele vai conseguir desenvolver, um bom controle motor e também, consequentemente, uma analgesia, entendeu? Certo. É algo que eu sempre prezo também, né? É fazer o paciente ter um entendimento do que ele está passando, porque através disso ele também consegue se tratar, tomar as melhores decisões, né? Então, assim, de forma geral, né, é importante o paciente ter essa vontade de melhorar, né, querer, apesar das dificuldades, né, tá procurando saúde, né, tanto física quanto mental, né. Então, tá aí a importância da equipe multidisciplinar, né. Eu acabo ajudando num momento específico, né. Você acaba ajudando ele também no momento específico da trajetória dele, né? E aí, eventualmente, ele acaba, às vezes, se não tiver nenhuma condição de lesão mesmo, recebendo até a alta para poder procurar esse esporte durante a vida, né? Eu queria tá dando o nosso horário já, queria agradecer a todos, né? Gostei bastante da live, achei que foi bem legal a discussão aí com o Yuri, né? E queria falar isso, né? Que a gente realmente precisa da equipe multidisciplinar, precisa do nutricionista, precisa do fisioterapeuta, precisa do médico, e tem que estar todo mundo aliado, né? Para a gente poder chegar no nosso objetivo final, que é a melhora do paciente, né? E após o retorno efetivamente ao esporte ou para as atividades que essa pessoa gosta, seja ela
limpar a casa, fazer marcenaria, né? Mas de forma geral tem coisas que só o esporte pode promover. E para a criança é essencial, tanto para esse desenvolvimento muscular dela, osteoarticular, né, postural, quanto da parte do treino mental mesmo, desde a parte de perseverança, né? A parte realmente do conhecimento técnico do que está fazendo e do essa parte emocional. Tá, então eu queria agradecer a todo mundo aí que pôde participar da live, principalmente ao Yuri, né? Muito obrigado aí pela discussão de casos, né? Pela conversa, agregou bastante, né? E dou a palavra para o Yuri para, se ele quiser falar, fazer algum encerramento. Queria agradecer principalmente, Rafael, pelo convite, de poder passar um pouquinho da experiência, um pouquinho do que a gente vai adquirindo com os atendimentos, com as especializações que a gente vai fazendo, com os cursos, né? E uma sugestão para quem for pai e aí tiver criança pequena, no site da Sociedade de Pediatria, eles têm uma cartilha bem interessante de acompanhamento do desenvolvimento motor das crianças. Eles dão bastante orientações dos 2 aos 5 anos. Eles deixam lá um PDF para a gente poder baixar. Então, eu acho que é válido se algum pai ou mãe tiver dúvida, né, desse desenvolvimento, algo do tipo, como lidar com isso, né, sem se assustar e tudo mais. Então, tem uma cartilinha lá que é bem bacana, eu aconselho a dar uma olhada para poder estar por dentro. No mais, eu gostaria de agradecer. Estamos aí por que precisar aí, né? E muito obrigado pela oportunidade aí de poder estar passando o meu conhecimento aí. Queria agradecer você também pela divisão, né? Por dividir um pouco do seu conhecimento aí comigo e com os pacientes que a gente já acompanhou juntos aí, né? E espero que isso sempre continue assim, uma troca bem bacana, que a gente consiga se apoiar um no outro para conseguir o melhor para o paciente, que eu acho que esse é o propósito da equipe multidisciplinar. Exatamente. E Obrigado. você sempre foi um profissional excelente, ajuda demais a gente, os pacientes gostam muito, né? Queria te parabenizar e também já dar a última perguntinha aqui do chat, né? O que é bom para diminuir o inchaço da coxa quando tem trauma, quando cai, quando toma uma pancada? O que que você acaba utilizando aí, ô Yuri? O que que você acaba orientando para esses pacientes? Um recurso muito utilizado, muito simples, de uma eficiência muito grande, é a crioterapia, que é o gelo. Né? Esse gelo ele precisa ser feito de uma forma adequada, ele tem um certo tempo, um período para se colocar, e o aconselhado mais eficiente é gelo mesmo. Existem alguns estudos que comparam bolsa de gel, cremes, sprays, mas o gelo em abundância sobre a região é a melhor das situações ali que o paciente vai conseguir não fazer só no consultório, né? Que nem é tão aconselhado assim. Ele pode fazer terapias analgésicas muito melhores para poder ajudar nessa dor da coxa. Mas em casa, esse gelo, essa crioterapia vai ser muito importante. Entendeu? Cerca de 20 minutos com um gelo em abundância sobre a região ali já vai controlar bastante o edema, né? Ele vai agir de forma ali a controlar esse edema e também de forma anti-inflamatória, né? Evitando com que esse paciente aumente aquela área de lesão ou que isso faça com que essa lesão perdure por mais tempo, né? Aí o gelo é muito indicado e um recurso barato e eficaz, né, no tratamento de lesões musculares agudas. Show de bola. Gelo, hein? Água quente não. Lembrar disso. Importante, senão Né? acaba piorando a dor, Exatamente, né? dependendo. Exatamente. Eu costumo fazer analogia com os pacientes de febre, né? Quando a gente está com febre, a gente nunca toma banho quente, é sempre banho frio, né? Para não dizer que é frio, é morno, né? É a mesma relação. Então, tudo que tiver quente, tiver dolorido demais, né? Tiver inchado ali, pulsando, que às vezes é um relato do paciente, sempre gelo.